Eu tinha um sonho, tá ligado? E meu sonho era dar uma vida mais confortável pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. E naturalmente crescer fora daquela realidade ali da periferia que eu cresci no Guarujá, litoral de São Paulo. E eu persegui esse sonho através de uma coisa que eu acreditava que ia transformar a vida da minha família, das pessoas que eu amava, que era a música. Quando eu comecei a fazer música aos 11 anos, eu tinha uma gravadora. E essa gravadora, eu era o único artista, eu era o presidente, eu era o AR. Hoje eu sei o nome de todas essas funções, mas na época eu não sabia. Eu escrevi na porta do meu armário o nome dessa gravadora. E eu comecei a cantar rap com 11 anos, produzi algumas batidas, só que eu achava que eu era tímido. E pra mim não fazia muito sentido eu ser um artista sendo que eu era tímido. E aí eu comecei a trabalhar com capinha de CD, fazendo compilação, fazendo ali a cópia dos CDs na minha quebrada, né? E tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é sobre as renúncias, né? Sobre as escolhas que a gente tem que fazer. Toda escolha que a gente faz, a gente precisa decidir o que é que a gente vai renunciar, o que é que a gente vai abrir mão. E tem uma passagem muito importante na minha vida que mudou a trajetória, que foi a perda da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 18 para 19 anos. Minha mãe era professora de educação infantil da prefeitura do Guarujá e ela deixou um recurso para mim e para o meu irmão. Esse recurso era um seguro de vida e o fundo de garantia dela, por ela ter sido funcionária pública, né? No dia do velório da minha mãe, no dia do enterro da minha mãe, eu lembro como se fosse hoje que as amigas dela falaram o seguinte pra mim: esse dinheiro que ela deixou pra vocês é um dinheiro que ela trabalhou a vida inteira pra conquistar, pra construir. E agora ela se foi. E ela tinha um sonho, voltando a falar de sonho, né? Ela tinha um sonho. Qual que era o sonho dela? Morar em frente à praia, em Santos, ali na região do Gonzaga. E aí as amigas dela falaram: você deve percorrer atrás desse sonho da sua mãe. E aí eu pensei, caramba, eu vou correr atrás desse sonho dela, só que e depois eu vou comprar um apartamento e não vou ter dinheiro para pagar o condomínio. Então para mim não fazia muito sentido. E aí eu decidi correr atrás do meu sonho e não do sonho da minha mãe. Comprar o meu apartamento com o meu dinheiro. E aí eu e meu irmão fizemos uma escolha. Mais uma vez, a escolha implica em renúncia. A gente renunciou ao sonho da nossa mãe de comprar um apartamento, fizemos a escolha do investimento nos nossos estudos. Eu vim para São Paulo, aqui na capital, estudar computação gráfica e cinema 3D, e meu irmão montou uma clínica odontológica no Guarujá, que está indo super bem, graças a Deus. Hoje, eu vivo de música. Hoje, eu consigo colaborar, somar, contribuir com a indústria, com a periferia, com a favela, com a cultura urbana e viver do meu sonho. Hoje eu continuo vivendo do meu sonho, mas eu precisei fazer uma mudança de rota. Eu precisei revisar a estrada que eu ia trilhar para eu alcançar o meu objetivo, para eu alcançar o meu sonho, que era viver de música e dar uma vida confortável para minha família. Eu achava que ia ser cantando, depois achava que ia ser produzindo batidas, e hoje eu sou produtor fonográfico, produtor audiovisual. E isso tiveram alguns resultados desse trabalho, né? Por exemplo, eu posso citar alguns aqui. Nosso canal é o maior canal do YouTube do Brasil e da América Latina. Tem 65 milhões de inscritos, é isso aí. 65 milhões de inscritos, isso representa mais ou menos 29% da população brasileira. O último número divulgado é que o YouTube tem 120 milhões de usuários únicos aqui no nosso território Brasil. O nosso canal tem 123 milhões de usuários únicos visitando, consumindo conteúdo dentro do nosso canal. Como que a gente consegue ultrapassar esse número? Porque aproximadamente 19% da nossa audiência vem de fora do Brasil. Mais um dos trabalhos que a gente fez, e aí percorrendo o entretenimento de representatividade para a galera da periferia, a gente fez uma série na Netflix chamada Sintonia. Sintonia foi a série mais assistida brasileira dentro da plataforma em 2019, criada por mim, Guilherme Quintela e Felipe Braga.
E em 2020 nós ganhamos o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro como melhor série de TV paga. E aí muitas pessoas me perguntam o que foi que eu aprendi nessa produção do Sintonia, né? Porque o moleque de favela construir esse caminho, o canal do YouTube e depois criar uma série para o maior player de VOD do mundo. O que foi que eu mais aprendi nisso? Eu aprendi que a gente conquista o que a gente insiste. A gente tem que persistir em cima das coisas que a gente julga como prioridade ali. E dentro dessas coisas, eu posso citar alguns exemplos. Para mim era super importante, que se conectava muito com a galera da minha quebrada, usar o tênis Mizuno Prophecy como figurino ali dentro dessa série. Sendo que a equipe de figurino, como não tinha um conhecimento tão amplo assim sobre esse assunto de periferia, sugeriu Jordan, sugeriu roupas de basquete, que está muito associada à cultura americana, né? Quando a gente estuda comunicação, trabalha com comunicação, a galera quer associar São Paulo a Nova York. Só que São Paulo é São Paulo, Nova York é Nova York. São duas coisas totalmente diferentes. Então, esse é um exemplo das coisas que eu tive que persistir, insistir, ficar em cima disso ao longo dos 3 anos e meio de processo. Entre a ideia inicial de ir na casa do Guilherme Quintela e pensar nessa série, dia 16 de janeiro de 2016, até ser veiculado Sintonia, dia 9 de agosto de 2019, rolou mais ou menos aí 3 anos e meio. Durante esses 3 anos, eu tive que identificar o que era prioridade para mim e ficar insistindo em todas as etapas ali da produção. Isso foi uma coisa que eu aprendi, não apenas abandonar e cobrar no final. Eu fui acompanhando aquele work in progress para garantir que aquilo que eu gostaria, que eu julgava como prioridade, ia estar contemplado no final do projeto. Uma outra coisa que eu queria falar também, ao longo dessa minha história e da trajetória, por muito tempo eu fiquei pensando, caramba, eu acho que eu não sou feliz o quanto eu gostaria por causa que eu ainda não conquistei tal coisa, seja algum objeto de desejo, seja uma viagem, seja uma casa, um carro. E aí, graças a Deus, aos meus 28 anos, eu consegui alcançar a maioria ou quase todos esses objetivos que eu estava perseguindo desde os 11 anos, querendo trabalhar com música. E eu pensei, caramba, eu consegui esses objetivos, mas eu continuo esquecendo do principal. Antes de ser foda, seja feliz. Eu estava esquecendo de ser feliz, eu estava procurando ser foda, estava procurando trabalhar com entretenimento, entregar resultado e sempre depositando a esperança da felicidade na realização, na execução, na entrega do próximo projeto. Hoje eu gosto de falar para as pessoas que a gente tem que ser feliz todos os dias. Sexta-feira, quando sai do trabalho, tem que ser feliz, mas tem que ser feliz na segunda-feira quando chega, tem que ser feliz no sábado, no domingo, na terça, na quarta, todos os dias. Muito obrigado, pessoal. É nóis, tamo junto.